tempo chuvoso, mas não dá para escolher muito aqui na Europa. Estou aqui num dos lugares mais interessantes para quem gosta de história militar. Estou na cidade holandesa de Arnhem. E aquela ponte ali, gente, que está atrás de mim, é a ponte John Frost, também conhecida como uma ponte longe demais. Para vocês entenderem o conteúdo desse vídeo, é muito importante que vocês vejam um filme chamado Uma Ponte Longe Demais. É uma superprodução da década de 70, num tempo em que haviam as tais superproduções que participavam todos os grandes artistas da época, né? Todas as grandes estrelas, Sean Connery, Robert Redford e diversos outros artistas extremamente famosos na década de 70, tornando então uma superprodução, ou seja, um filme extremamente caro, mas com uma fidelidade histórica muito grande. Tá? O que esse filme e este vídeo falam? Este filme e este vídeo falam de uma operação realizada em setembro de 1944. Por que isso é importante? Primeiro que esta operação, chamada Market Garden, foi considerada a última vitória alemã significativa da guerra. Um outro ponto é que foi uma disputa, resultado de disputas de egos entre dois generais. Um general americano chamado George Patton, considerado um herói para os Estados Unidos, e se vocês forem pedir a minha opinião, talvez tenha sido um dos maiores generais da Segunda Guerra Mundial, e o outro general, né, que vivia disputando ego com ele era Sir Bernard Montgomery, que era o general inglês e o único herói que os ingleses poderiam dizer assim: é o nosso herói, né? É o nosso general, futuramente marechal, mais importante da Inglaterra. E quando há esse tipo de disputa de ego, gente, infelizmente morre gente. Numa guerra morre gente. E quando você tem um general que quer concorrer com o outro para ser qual o melhor general, normalmente ele vai forçar seus subordinados a batalhas que não tem nenhuma razão, nenhum sentido, né? Ou seja, ele vai matar gente só para dizer que é melhor que o outro general. A Operação Market Garden foi resultado disso. Por quê? Porque os aliados tinham entrado na Europa através do dia D, também é um bom filme que eu posso indicar para vocês, chama-se O Mais Longo dos Dias, que relata mais ou menos como aconteceu essa entrada dos aliados na Europa durante aí a Segunda Guerra Mundial. Mas os aliados foram entrando na Europa, foram conquistando suas posições, mas cada vez que eles entravam na Europa, as linhas de suprimento, né, as linhas de logística começaram a ficar muito compridas. Suprimentos para chegar até a linha de frente, que ficava cada vez mais longe, que cada vez mais eles iam tomando território, ficava cada vez mais complicado. Precisava-se ou arranjar um outro porto para que esses suprimentos fossem entregues de forma mais rápida, que seria o caso do porto de Antuérpia, na Holanda, ou então abreviar a guerra o mais rápido possível. Aí veio então a ideia do general Bernard Montgomery. E vocês sabem que na Europa o chefe, né, o general-chefe do teatro de operações da Europa era Dwight D. Eisenhower, que vivia pisando em ovos, tentando aí gerenciar essa guerra de egos com os dois generais que eram subordinados a ele, que era o Patton e era o Montgomery. Montgomery veio com essa ideia desta operação. O que era esta operação? Era encurtar o caminho até Berlim, ou seja, passar por toda a Holanda, conseguir atravessar a Holanda, que na época ainda estava sendo dominada pelos alemães,
entrar então na Alemanha pelo Vale do Ruhr, que era o vale industrial alemão e a espinha dorsal de fornecimento de suprimentos alemães. Então, com essa manobra, eles iriam terminar com a guerra antes do Natal. Ótimo, né? Maravilhoso. Eisenhower ficou um pouco assim na dúvida de se iria aceitar esse grande plano mirabolante do general Montgomery, mas ele foi forçado por razões políticas a aceitar esse plano do general Montgomery, que cuidava da ofensiva norte. E é claro, quem ficou muito pé da vida com isso foi o general George Patton, que estava cuidando da ofensiva na parte sul, quase chegando na Alemanha. Ele teve que parar a ofensiva porque todos os suprimentos que eram destinados a ele foram destinados a essa operação chamada Market Garden. Foi a maior operação aerotransportada depois do desembarque da Normandia. Foi uma operação gigantesca, tá? Essa operação se deu entre os dias 17 e 25 de setembro de 1944. Qual era o objetivo? Era os aliados entrarem na Holanda e capturar uma série de pontes para preparar o seu caminho para chegar ao Vale do Ruhr, na Alemanha. Então eles teriam que sair da Bélgica, já dominada pelos aliados, ir para uma cidade de Eindhoven. A cidade de Eindhoven fica mais ou menos a 20 quilômetros da fronteira com a Bélgica. Hoje ela é considerada assim a São Paulo, entre aspas, da Holanda, ou seja, é a cidade onde se concentra aí a maior parte das grandes empresas holandesas. Você tem a sede da Philips, né? Você tem aí a sede da MAN Diesel, né? E outras grandes empresas holandesas. Mas na época, Eindhoven ainda era uma cidade pequena. Como é que era esse plano? 3 unidades de paraquedismo. A primeira unidade era a 101ª Divisão de Paraquedistas, que iriam cair em cima da cidade de Eindhoven, tomar Eindhoven. Uma outra divisão americana, que era a 82ª Brigada de Paraquedistas, que ia tomar a cidade de Nijmegen. E a primeira divisão de paraquedistas britânica, a primeira divisão aerotransportada britânica, então, iria tomar a cidade de Arnhem, juntamente com uma brigada paraquedista polonesa, comandada aí pelo general Sosabowski. Então, na realidade, essa operação envolvia 41 mil paraquedistas. Mas os paraquedistas tomavam as cidades, iriam tomar essas 3 cidades, e, claro, eles iam ficar cercados por alemães. Então, essa fase de paraquedistas descendo na Holanda era chamada fase Garden. Por isso que a operação chamava-se Market Garden. E tinha a fase Market, que eram carros de combate do 2º Exército Britânico, que iria então fazer a ligação via estrada, né, dar reforços a essas 3 divisões que já estavam lá pousadas nas 3 cidades e cercadas de alemães, não é? Porque essa é a função dos paraquedistas, entrar, infiltrar ali no meio do campo inimigo e esperar reforços, não é isso? Então, essa 2ª divisão iria sair da Bélgica, ir onde já estava a divisão 101 americana, ir para Nijmegen, onde estava a 82ª divisão americana, e ir então para Arnhem, onde estava então a divisão britânica. Essa fase que os blindados iriam fazer a união dessas 3 cidades tomadas chamava-se fase Market, por isso o nome Market Garden. Bom, no papel, gente, papel aceita tudo. No entanto, houve uma série de contratempos, né? O primeiro contratempo foi que na cidade de Arnhem, ou seja, a última ponte antes da fronteira alemã, ali com o rio Reno, antes ali de fazer aquela entrada dos alemães no Vale do Ruhr, Hitler resolveu colocar 2 divisões Panzer ali para descansar, né, para fazer aí a recuperação, pois eles tinham lutado bastante na frente russa. Então Hitler resolveu deixar 2 divisões Panzer e o 15º Exército Alemão em Arnhem, ali juntamente com o marechal de campo, talvez um dos mais importantes da Alemanha, que era o marechal de campo Model. Então vocês imaginam uma divisão de paraquedistas desarmada, praticamente só com armas de mão, alguns canhões leves, tudo aquilo que poderia ser jogado de paraquedas, dá de cara com uma divisão Panzer alemã
que, se vocês estudam aí a guerra, vocês vão saber que eram realmente temíveis essas divisões. Então, o que acontece? A divisão 101 chegou em Arnhem, muito bem, tranquilamente conseguiu dominar a cidade, não tinha muita resistência. Veio então a segunda divisão britânica e conseguiu fazer a ligação com Arnhem. Nijmegen já deu um pouquinho de trabalho, né? Já quase que destruíram a ponte, mas a 82ª também conseguiu chegar em Nijmegen e a segunda divisão britânica conseguiu então fazer a ligação aí com Nijmegen. O problema foi Arnhem, gente. O problema todo foi Arnhem. A ponta de lança, quem deveria tomar a ponte de Arnhem, deveria ser o 2º Batalhão Paraquedista, comandado pelo coronel John Frost, que iria tomar a cidade de Arnhem, que justamente estava com aí as divisões Panzers na cidade. O desfecho foi simples, né? Houve um erro da inteligência britânica em não saber que essas divisões estavam lá, e houve também diversos problemas, por exemplo, os rádios ingleses que foram projetados a funcionar num deserto onde não tinha montanha, não tinha nada, então não tinha obstáculos à transmissão, foi para uma região relativamente montanhosa e nenhum rádio funcionou. Ou seja, o coronel John Frost aterrissou em Arnhem. A primeira divisão do qual esse batalhão fazia parte pousou nos arredores de Arnhem, ou seja, pousou um pouco longe de Arnhem. Eles não conseguiram chegar perto, ajudar o coronel John Frost para defender a ponte de Arnhem. No meio de duas divisões Panzer poderosíssimas, o batalhão do coronel John Frost não conseguiu tomar a ponte de Arnhem. Ou seja, eles foram cercados e feitos prisioneiros pelos alemães, enquanto a primeira divisão, que deveria fazer a ligação com a cidade de Arnhem, acabou ficando cercada e não conseguindo chegar até Arnhem. E, infelizmente, a 82ª e a divisão 101 dos americanos tiveram que fazer uma operação de resgate desses soldados ingleses da primeira divisão que não conseguiram chegar a Arnhem. Então Arnhem foi completamente retomada de novo pelos alemães, uma derrota fragorosa, principalmente do general Montgomery, que, é claro, perdeu pontos aí com o general Eisenhower. Foi assim um desperdício de unidades de elite, né, de paraquedistas, que eram unidades de elite difíceis de formar na época. Então houve realmente, assim, foi uma operação, foi um fracasso retumbante, dos aliados. Essa divisão britânica, ela foi quase completamente destruída. Morreram muita gente, foi uma perda muito grande, que em vez de concorrer para que a guerra fosse terminada antes do Natal, fez com que a guerra demorasse um pouco mais. Essa cidade que eu visitei, eu queria conhecer essa ponte de Arnhem. Essa ponte de Arnhem, ela foi apelidada de uma ponte longe demais. É importante, gente, novamente eu falo para vocês, vejam o filme para vocês entenderem com mais acuracidade essa operação, porque o vídeo já tá longo aqui. Eu já estou falando aqui, já tem 17 minutos. Arnhem é uma pequena cidade que fica na Holanda, no leste da Holanda, que fica ali no rio Reno. E essa ponte, que é claro, depois da batalha de Arnhem, essa ponte foi destruída pelos americanos, porque eles não queriam deixar que os alemães passassem ali para fazer reforços. Mas depois ela foi reconstruída. Essa ponte é um marco importante aí na cidade de Arnhem, que é uma cidade pequena, uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade bastante provinciana da Holanda, tá? Uma cidade linda. E uma cidade que consegue guardar aí os seus heróis. Perto ali da ponte de Arnhem existe ali um museu com toda a estrutura para explicar como ocorreu essa batalha de Arnhem. Os ingleses resistiram muito, tá? Mas não conseguiram, né? Pegar uma infantaria, jogar contra tanque, não tem como você ter muita chance. Mas eles foram aí os heróis da batalha. A história dessa ponte é uma história bastante
interessante. É claro que essa ponte já foi reformada, né? Não é mais a ponte de 70 anos atrás, mas o drama que se passou aqui é explicado em um filme muito antigo de 1973, um filme até uma superprodução com diversos atores famosos, incluindo, por exemplo, Sean Connery, cujo título é Uma Ponte Longe Demais. Esta ponte leva o nome de John Frost. John Frost foi o coronel britânico, comandante do 3º Batalhão, 3º Regimento de paraquedistas ingleses, cuja função era manter esta ponte até a chegada de um batalhão blindado inglês que iria então consolidar esta posição. Infelizmente, devido a diversas falhas, principalmente falhas de inteligência, os ingleses não se aperceberam que aqui estava em descanso, né? Estava aqui aquarteladas 2 divisões Panzer alemãs. Eles exatamente, um regimento de paraquedistas com armas leves, apenas com que eles podiam transportar, caiu em cima, exatamente em cima de 2 divisões Panzer alemães. E infelizmente, essas divisões Panzer então cercaram aqui o local e não deixaram que chegasse ajuda a tempo. John Frost, junto com a maioria de seus soldados, se renderam e se tornaram prisioneiros dos alemães. Por isso que essa ponte ficou com o apelido de Uma Ponte Longe Demais, porque a Operação Market Garden, ela tinha como função, ela tinha como objetivo capturar 3 cidades: Eindhoven, Nijmegen e, por último, essa aqui, Arnhem. Por quê? Eles queriam encerrar a guerra antes do Natal de 1944. No entanto, a operação ela teve como objetivo colocar 3 pontos estratégicos: a cidade de Eindhoven, que foi ocupada pela divisão 101 de paraquedistas americanos, a cidade de Nijmegen, que foi ocupada pela divisão número 82 de paraquedistas americanos, e aqui seria a 3º Regimento de paraquedistas auxiliados pela sua divisão, é lógico. Então esse era o objetivo, era cortar o caminho através da região do Vale do Ruhr, tentar aí encerrar a guerra antes do Natal. Então a Operação Market Garden ficou conhecida como um fracasso. Essas fotos são da
do local na época da Segunda Guerra Mundial. Se nós olharmos bem lá para fora, nós estamos mais ou menos onde estão essas casas aqui, mais ou menos neste local. E se olharmos lá fora, não tem nada daquela época, porque tudo foi destruído depois. Então olhem bem essa paisagem aqui fora e olhem bem isto aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo histórico, um vídeo que, se vocês não virem alguns filmes, não conhecerem em detalhes a Operação Market Garden, vai ser um pouco difícil de vocês entenderem toda essa dinâmica da operação.